Meninas! Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Cansados de ver minha cara? Porque sim, deve ser a milionésima vez que eu apareço pra vocês, mas eu nem sofro. A questão é a seguinte, aula de interpretação de texto. Sim, aula de interpretação de texto. E hoje nós vamos falar de uma matéria que vocês quase nunca viram. Vocês quase nunca viram, gente. Impressionante. Nós vamos falar de pressuposto e subentendido. Sim, nós vamos falar de pressuposto e subentendido. É sério. Vamos falar de pressuposto e subentendido, que é uma matéria importantíssima. Agora falando sério. Interpretação de texto, vocês sabem que vai muito da leitura do texto, da compreensão do texto. E essa compreensão vai da leitura do que está implícito no enunciado, né? Da gente perceber o que está implícito no enunciado. E hoje nós vamos falar de como a gramática, de como a morfologia pode nos ajudar da compreensão, da leitura do que está implícito no enunciado. No caso, do que está pressuposto e do que está subentendido, ok? Primeiramente, vamos entender o que é morfologia, ok? Quando a gente está falando de morfologia, basicamente nós estamos falando de uma classificação gramatical da função que a palavra exerce. Peraí. Deu sinal de que estava acabando a bateria, aí eu fui apertar. Mas basicamente a gente está falando da função que a palavra exerce, da função gramatical que a palavra exerce. Vocês entenderam? Então, por exemplo, a gente sabe que a palavra casa, ela é um substantivo, porque casa dá o nome a um objeto. Vocês entenderam? A gente sabe que dançar é um verbo, porque dançar é uma ação. Ok? Vocês sabem que bonita é um adjetivo porque ela dá uma característica, no caso para mim. Eu falo que eu não vou fazer essas coisas, era o que eu vi. Eu já fiz essas coisas, entendeu? Mas é assim, a morfologia, então, é essa classificação, essa função que as palavras exercem, ok? E o que a gente vai falar hoje? É que quando a gente entende a função morfológica das palavras, facilita pra gente entender o que está pressuposto e o que está subentendido. Ou seja, facilita pra gente entender o que está implícito no texto. Isso porque algumas classes morfológicas, algumas classes gramaticais carregam consigo uma significação mais profunda. Vocês entenderam? Isso é o caso das conjunções, das preposições e dos advérbios. Os advérbios são o melhor exemplo para isso. Observem o advérbio muito, ok? Quando eu uso estou muito feliz, esse advérbio muito, ele conta pra gente a intensidade da minha felicidade. Então ele vem e implicitamente ele fala pra mim o quanto eu estou feliz. Se eu venho e falo ela já saiu, esse advérbio já fala pra mim que ela saiu um pouco mais cedo do que era para ela ter saído. Ou melhor, que ela saiu antes do que o esperado. Isso não está explícito. Essa é uma informação que está implícita, desculpa, mas que eu acabo percebendo porque o advérbio me conta isso. Vocês entenderam? Isso quer dizer que para eu compreender um texto, eu preciso sim me atentar para as classes gramaticais. A mesma coisa acontece com as preposições. E eu adoro fazer isso com as preposições. Vamos pegar a preposição de. E a gente pode fazer isso com as contrações.
tá? A preposição de tem N possibilidades de significação. Quer ver? A preposição de, se a gente for a fundo, ela tem mais, não, ela chega até quase 20 possíveis significações. Eu não vou listar aqui as 20 possíveis significações, mas eu vou pegar as principais. A mais legal delas, a mais usada, é que de indica origem. Então, ela é de São Paulo. Você entendeu? Ela é procedência. Ela veio da China. Vocês entenderam? Então, assim, toda essa significação de origem ou procedência, ela foi conferida por causa do uso da preposição de. Olha para vocês verem que coisa maluca. A preposição de também, ela pode indicar posse. Essa bolsinha é da Laís. Essa bolsinha é do João. Isso quer dizer, então, que todo o indicativo, toda a significação de posse está implicitamente expresso através do uso da preposição de. Vocês estão entendendo? Eu estou explicando para vocês agora não o que é implícito, o que é subentendido, mas eu estou explicando como que o subentendido ocorre, como que nós usamos as classes gramaticais a nosso favor para fazer a compreensão do implícito e do subentendido, ok? Outra significação da preposição é o meio. Olha para você ver, nós fomos de carro, viajamos de avião. Ou seja, o meio que nós utilizamos para fazer essa viagem. Olha para vocês verem, gente. E eu peguei uma preposição. São 18. Vocês têm noção de quantas significações uma preposição pode esconder? Quantas significações uma preposição pode trazer para um texto? Olha para vocês verem. Eu falei de 2 classes. Vocês entenderam? As conjunções, elas também têm essa possibilidade. No caso, as conjunções, elas vão fazer a união de 2 orações. Então, as conjunções, elas vão trazer a ideia de adição, de adversidade, de condição e por aí vai. Estou feliz, mas não quero sair. Essa ideia do mas, né, ela traz para mim essa adversidade, essa problemática. Isso quer dizer, então, que eu tô feliz, mas por algum motivo que não tá explícito, né, eu não quero sair. Então, a conjunção também carrega uma significação ali. Vocês entenderam como é que as classes gramaticais são fundamentais para que eu consiga fazer a leitura do que está implícito no texto, do que está subentendido, e assim conseguir fazer a pressuposição, né? Vou dar outra coisa, e essa é demais. Todo mundo sabe o que é processo de formação de palavras, né? O processo de formação de palavras é quando eu pego um radical e junto esse radical com prefixos ou sufixos. Como assim você não sabe o que é radical? Meu Deus! Oh, meu Deus! Radical é aquele pedacinho da palavra que carrega toda a significação. Por exemplo, pedre, né? Que carrega a significação de pedra. Pedra, pedreiro, pedregulho, pedraria e por aí vai. Vou fingir que você nem falou isso pra mim, tá? Mas, quando eu pego o radical e somo com prefixos e sufixos, eu também mudo a significação da palavra. Eu também construo subentendidos e pressupostos. Observem essas palavras aqui, ó. Legal, confiar. Vocês perceberam? E aí eu pego, são radicais, né? E aí eu pego o prefixo des, ok? Ó, que legal, gente. Desleal, desconfiar. Observem como é que a significação mudou completamente somente pelo uso desse prefixo. Isso quer dizer que a formação de palavras também é fundamental para a construção da significação do que eu estou escrevendo e, consequentemente, para o implícito, bem como para subentendido e pressuposto. Ok? Outra coisa muito doida que eu quero falar sobre essa questão morfológica é que eu posso não só usar
as classes gramaticais, como eu posso mudar a classe gramatical original de uma palavra para fazer com que essa palavra ganhe uma nova significação. Eu vou usar um exemplo que tá na apostila, que é esse que tá aqui, ó. Tá vendo? Vocês observem que os substantivos foram transformados em verbos, né? Essa transformação em verbo fez com que objetos fossem transformadas em ações. Essa transformação de substantivos em ações transformou, consequentemente, a significação do que está sendo falado e, consequentemente, o que estava sendo dito de forma implícita. Vocês entenderam? Isso quer dizer, meus cabeçudos, que a interpretação de texto, a interpretação do que está implícito num texto, não é feita somente na adivinhação. Eu preciso observar a classe morfológica, a classe gramatical do que está escrito para poder compreender, para poder analisar o que está me sendo falado ali. Vocês entenderam? Tá tranquilo? Essa matéria é fácil, eu sei que é fácil, a gente já viu isso 1500 vezes, mas é preciso prestar atenção e estudar, porque isso é cobrado nos vestibulares. Entenderam, criaturas? Qualquer dúvida me grita, tô à disposição e beijinho da titia Thaís.